Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto. Mais uma aula, tá bom? Falando um pouco agora sobre essa questão da Era Vargas. Foi um período marcante, né, na história do nosso país e até hoje a gente tem certas reminiscências, né? Se vocês conversarem com os avós de vocês e perguntarem o que foi o governo de Getúlio Vargas, provavelmente eles terão, né, uma visão de que Vargas era um presidente do povo, né, considerado o pai dos pobres, e tudo isso está relacionado, né, dentro da sua construção personalista, né, populista. Então a gente vai discutir um pouco, né, sobre esse período de Vargas, tá bom? Não me apresentei, meu nome é Frederico Neto, tá bom? Então meu contato, caso alguém tenha dúvida, pode conversar aqui, não tem problema nenhum. E vamos cuidar nessa pandemia, certo? Só sair de casa se for realmente necessário. Se for sair, use máscara e muito álcool em gel, ou pode ser também álcool 70, né? Fica a seu critério. Então, vê só, falando um pouco, né, sobre essa era Vargas, a gente deve entender que esse período de Vargas ele vai de 1930 até 1945, ou seja, são 15 anos no poder. Só que veja, não é 15 anos assim contínuos que ele foi eleito, depois foi reeleito, não. Na verdade, a chegada de Vargas ao poder se dá através de um golpe, né? E ele sai do poder em 45, né, forçado, né, quase golpeado. Então a história do Brasil é marcada por golpes, né? A história de Getúlio não vai ser diferente. Então a gente precisa entender o importante aqui em relação ao Enem, gente, não é perceber as datas. Datas são importantes. Porém, o mais importante e o que o Enem cobra em relação ao conhecimento histórico é a transição de por que as coisas aconteceram dessa forma. Então, a gente discutir a transição é mais importante que a própria data, tá bom? A data marca temporal é massa, mas você entender por que as coisas acontecem é mais importante. Nesse período de Getúlio, anote aí, é importante você entender como é que Vargas chega ao poder e como é que ele se perpetua, tá bom? Então essa é a primeira noção sobre esse estado getulista, né, ou como alguns livros chamam, como essa questão do Estado Novo. Então vê só, nos livros vocês encontram, né, o termo Revolução de 1930, mas na verdade o que foi essa revolução? Vamos lá. Anteriormente, a política brasileira, antes de Vargas, estava marcada pela questão da política do café com leite. E o que foi a política do café com leite? Era uma política de alternância política entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, né, com a questão do café, e Minas Gerais com a questão do leite. Por isso que tem esse nome. Então, sempre que tem um presidente de São Paulo, esse presidente de São Paulo acabava apoiando um presidente de Minas Gerais e assim sucessivamente, beleza? Então nesse período era um período em que o Brasil produzia bastante, né? Café, leite, exportava muito. Então todo o centro econômico estava voltado, né, para essas duas regiões. Só que nós percebemos que em 1929 nós temos uma grande crise, e essa crise ela acaba por esfacelar, literalmente essa palavra, toda a economia mundial, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Então a crise de 29 ela acaba quebrando literalmente a economia, e o pessoal de São Paulo, que tinha o presidente Washington Luiz, né, acaba cobrando ele, né, em relação aos prejuízos que estão acontecendo, né, em relação à questão do café. Então Washington Luiz, em vez de apoiar o candidato de Minas Gerais, que esse era o acordo, acaba apoiando o candidato de São Paulo. Ou seja, a partir de agora, essa questão da junção que existia entre São Paulo e Minas Gerais, café com leite, agora não existe mais, agora é cada um por si. Então, dentro dessa dinâmica, né, são formadas as chapas que de um lado vai ter Getúlio Vargas, uma pessoa, né, do outro lado, Luiz Carlos Prestes. E aí, vê só, dentro de toda essa análise, que aí vocês conseguem entender perfeitamente,
Vocês têm um elemento importante, que é a questão do voto. O voto hoje, apesar de toda a tecnologia, o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais elogiados do mundo, né, em relação à auditoria, e mesmo assim existem as pessoas que questionam, né, esses terraplanistas, por exemplo, que acreditam, né, que a Terra é quadrada, que pode pular da borda, enfim. Só que nesse período não existia essa questão do voto eletrônico, né? Existe aqui o famoso voto de cabresto, ou seja, era muito fácil você burlar uma eleição. E muitas vezes, gente, não esqueça disso, o eleitor, quando ia votar, o coronel acabava forçando, né, ou coagindo o eleitor, né, a votar no candidato dele. Então o coronel manda Zé votar no candidato dele, porque se o candidato, né, do coronel não ganhar, Zé tá lascado. Zé vai levar uma pisa, Zé vai ser morto, tá bom? Então era assim que funcionava. Então, dentro dessa dinâmica, gente, existiam muitas fraudes, né? E dentro dessas fraudes, existia pessoas mortas que votavam, pessoas que votavam mais de 2 vezes, enfim. O que importa, gente, é que o candidato de São Paulo, ele acaba vencendo. Getúlio, né, ele acaba perdendo. Porém, existia toda uma dinâmica no Brasil que já discutia, né, toda essa questão aí, né? Então, dentro disso, os militares já estavam satisfeitos com a política que já existia aqui no Brasil e começam, né, a apoiar Getúlio, né? A chapa de Getúlio era a melhor chapa, né? A famosa Aliança Liberal. E aí, gente, eu acabei cometendo um equívoco aqui. Eu falei de Carlos Prestes, mas na verdade é Júlio Prestes, tá bom? Acabei confundindo isso daí. Então, gente, dentro dessa dinâmica, né, Getúlio, junto com os militares, ele acaba dando um golpe. Ou seja, Júlio Prestes não chegou nem a assumir. O Washington Luiz, né, ainda presidente, ele acabou sendo deposto. E aí Vargas acaba tomando, né, o poder dessa forma, ou seja, um golpe. E aí, gente, em 1930 nós temos o início da Era Vargas, que ela é marcada, né, por várias fases. Nós temos a fase provisória, tá bom? Nós temos a fase constitucional e nós temos o que nós chamamos de Estado Novo. Vou falar aqui de alguns aspectos importantes de cada um para que você, né, consiga nortear seu estudo, e caso tenha alguma dúvida, tá bom, pode me procurar. Então, né, a primeira medida de Vargas nesse governo provisório é dissolver o Congresso Nacional, né? Ele acaba estabelecendo o código de interventores. Esse governo provisório é um período marcado por mais centralização, certo, do executivo. Vargas, ele começa a centralizar o poder. Montesquieu, o ministro, ele acaba falando que a política, né, o Estado deve se basear da seguinte maneira, né? 3 poderes que são independentes, porém harmônicos: executivo, legislativo e judiciário. É mais ou menos a bagunça que existe hoje aqui no Brasil. Só que aqui na época de Vargas era muito diferente, né? Porque não tem a questão da fake news, da tecnologia, enfim. Mas voltando para Vargas, então ele começa a limitar essa questão da ação dos estados. Ele acaba, né, de certa forma, a obrigar o Estado de várias formas, né? Ele acaba, de certa forma, centralizando essa questão do poder. E isso, gente, é fácil de explicar também, porque começa existe uma questão econômica também aí, e política na Europa, que nós começamos a ver a questão da ascensão, né, dos regimes totalitários. Então esse período de Vargas é um período que de certa forma está alinhado, e nós vamos ver como esses regimes totalitários, como o de Hitler, né, e o de Mussolini, acabam de certa forma influenciando a política varguista. Então é bem interessante discutir isso daí.
Então, uma questão que eu tenho falado para vocês, que era a questão dos tenentes, tá bom? E aí vocês procuram ver isso melhor, porque existia uma questão no Brasil, isso é muito importante, que era a industrialização. O Brasil é o maior país, né, da América do Sul e ainda não é industrializado, muito vergonha. Então existia uma pressão muito grande para que o Brasil se industrializasse, né, e os tenentes eles acabaram, né, apoiando Vargas também por isso. E aí nós temos algumas reações contrárias ao governo de Vargas, que vai dar origem, né, também a outro período, que é a questão da revolta de São Paulo, né, que é também conhecida como a revolta constitucionalista. E essa revolta, gente, ela é importante porque ela evidencia a insatisfação que existia dos paulistas, que antes era o centro econômico, só que agora, né, ficaram escanteados e tinham ganho a eleição, só que não assumiram. Então eles de certa forma, né, se juntaram para reagir contra essa política, né, varguista. Então essa revolta, gente, adiantando isso daí, ela é importante porque o pessoal de São Paulo acaba cobrando uma Constituição, porque até agora Vargas ele governa, ele desrespeitou a Constituição, ele deu um golpe, mas não existe nenhum tipo de Constituição. Então Vargas acaba sufocando, né, a revolta, mas acaba aceitando algumas reivindicações do pessoal de São Paulo e ele acaba criando a Constituição, né, e isso acaba dando origem, né, aqui como eu tinha falado para vocês, essa questão da evolução, né, constitucionalista ou guerra paulista, depende como você queira falar, tá bom? Isso aqui foi como aconteceu. E aí, gente, essa questão da Constituição de 34 ela é importante porque era uma reivindicação dos paulistas, como eu tinha dito, e isso faz com que Vargas consiga agora ter uma base jurídica para governar. Porque, veja, primeira pergunta, como é que vai existir uma Constituição, mas o presidente não foi eleito, ou seja, as pessoas não votaram? Vargas ele era muito esperto, então o que foi que ele fez? Nessa questão da Constituição, gente, já foi implícito, vamos dizer assim, uma eleição, né, indireta para que Vargas se tornasse presidente do Brasil. Ou seja, ele assumiu o poder de forma ilegítima, mas agora ele é presidente de forma legítima. Ou seja, ele é muito esperto, então ele conseguiu ter esse know-how, né, político para se tornar, né, presidente. E um dos pontos importantes é que muita gente, né, se discute sobre o que seria a eleição direta e indireta também. Só para esclarecer para vocês que isso é um tema de sociologia. Eleição direta é quando você mesmo escolhe seu representante. Por exemplo, você vota no vereador, no deputado, no prefeito, no presidente, tá bom? Já a eleição indireta é quando os seus representantes acabam escolhendo outro representante. Exemplo, presidente da Câmara, quem escolhe são os deputados, você não participa, ou seja, é uma eleição indireta, tá bom? Tranquilo, né? Tamo junto. Então, gente, essa Constituição ela é importante, né, porque ela acaba trazendo uma questão que já era cobrado, né, de muito tempo no Brasil, como por exemplo a feminista Berta Luiz, né, cobrava muito a questão das mulheres ter direito ao voto, e isso na Constituição de 34 conseguiu, né, assumir, né. Então tem vários temas aí sobre o princípio da liberdade, da autonomia sindical, né, a questão das jazidas minerais, mas tem outros elementos que é a questão do salário mínimo, as jornadas de 8 horas, né. Então, além desse voto secreto, né, que eram já previstos no Código Eleitoral, mas que na Constituição isso, né, de fato traria uma maior garantia. Então, dentro disso aí, esse período de Vargas, ele acaba pensando, né, no seguinte: eu fui eleito agora, né, de forma indireta, mas vai existir uma eleição lá na frente.
Isso é importante, porque apesar dele ser o primeiro presidente dessa Constituição, lá na frente estava previsto, né, que teria eleição. Então nós vamos ter a Lei de Segurança Nacional, que isso está relacionado a várias coisas, né, que são crimes de ordem política e social. Pode ser desde essa provocação das classes armadas, incitação de ódio, propaganda subversiva, dentre outros. Só que nesse período de Vargas existe um problema, na verdade é um problema grande na história do Brasil, que é a questão do perigo vermelho, ou seja, os comunistas. Então nós vamos ter aqui a questão de dois grupos, né? A Aliança Nacional, né? Cadê? Acho que tem aqui o nome, né? A Ação Integralista, né, brasileira, que eram os fascistas que aqui estavam, né? Que tinham como lema Deus, Pátria e Família. E nós tínhamos, né, a Aliança Nacional Libertadora, né? Que foi fundada por tenentes dissidentes da Revolução de 30, que queriam a reforma agrária e combatiam as doutrinas nazifascistas. Como eu tinha dito anteriormente, Vargas ele possui elementos, né, do regime totalitário. Então, quando eu falo da ameaça do perigo vermelho, é uma ameaça que nunca existiu no Brasil. Na época de Vargas, né, Vargas acaba criando o fato que seria a questão do Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? O Plano Cohen, gente, é um plano em que Getúlio Vargas acreditava que os comunistas iam tomar o Brasil, assim como os militares acreditaram, né, que João Goulart junto com os comunistas iriam tomar o Brasil. Bom, Bolsonaro também hoje acredita, né, que isso aconteceria, mas na verdade essa ameaça nunca existiu. O que importa, gente, é que Vargas acaba tomando essa ameaça, que a gente vai considerar aqui como intentona comunista, como uma das medidas para prorrogar, certo, o seu poder, né? Se perpetuar no poder. Então, essa questão do Plano Cohen, ele vai colocar o Brasil em estado de sítio, que na verdade faz com que ele se torne, né, um ditador, né, propriamente. Então, nesse ano de 1937, que ele decreta esse estado de sítio, o Brasil ele acaba iniciando, tá bom? Que nós vamos chamar de Estado Novo. E aqui está o cérebro do sistema da política, né, de Getúlio Vargas. Vou falar aqui só de duas coisas, tá bom, para a gente encerrar. Caso vocês tenham dúvida, podem me procurar. Primeira coisa, a gente tem a influência de Vargas, tá bom, em relação à CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas. E a gente tem a questão da influência de Mussolini. Mussolini na Itália, ele acabou, né, se voltando para essa questão do trabalhador, para essa questão do social. E ele, nada mais nada menos que também elaborou a famosa Carta de Labor, certo? Que também tem essa questão como é que eu posso dizer, das garantias, né, propriamente dos trabalhadores, né, que era uma reivindicação histórica. Então isso faz com que Vargas acabe, de certa forma, crescendo bastante. Um outro ponto, gente, é sobre Hitler, né? Nesse período essa influência de Hitler, ela estava relacionada à questão da propaganda. E Vargas acaba vendo, né, isso como um grande trunfo, né? Então, para ter o povo a seu lado, ter essa questão populista, Vargas ele acabou criando a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde, né, ele vai criar a questão da Hora do Brasil, que até hoje existe, né, na Rádio FM, quando chega às 7 horas, nós temos, né, notícias que acontecem aqui no país. E nesse período era muito massa, porque de certa forma aproximava, né, o presidente e o povo. Então Vargas ele foi muito esperto também nesse sentido. Então nesse período, né, do Estado Novo, nós temos a guerra, né, e aí o Brasil, apesar de ter essa proximidade com Hitler e Mussolini, ou seja, os países do eixo, ele acaba sendo forçado, né, pelos Estados Unidos
também investia muito aqui no Brasil, a declarar guerra, né, contra o pessoal do eixo, né, ou seja, declarar guerra a Hitler. Então a gente tem aqui outros elementos nessa questão da perseguição política, nessa questão da moeda, a criação da Vale do Rio Doce e de tantas outras. Um filme que ajudaria bastante vocês a entenderem é o filme Olga, um filme brasileiro, né, que conta a história de Olga, né, presa política que foi enviada, né, para... Ela era uma judia, né, foi enviada para Hitler, né, a mando de Vargas. Então, esse período de Vargas ele é muito interessante para a gente entender como a história do país ela acaba de certa forma se consolidando e como nós vamos ter a industrialização, nós vamos ter essa questão dos direitos dos trabalhadores, mas nós não temos a participação política, ou seja, nós não temos a cidadania. Vargas acaba nomeando interventores, ou seja, tirando aquelas pessoas que foram eleitas, né, democraticamente, e tudo isso acaba acontecendo no período, né, em que Vargas já acaba utilizando o populismo, né, para governar. Então nós temos essa questão do que hoje, né, Vargas é considerado o pai dos pobres e, por outro lado, ele foi considerado a mãe dos ricos. Então toda essa complexidade dessa era Vargas vai se acabar aqui em 45, né, quando ele vai sair, mas ele volta mais tarde, né, que é quando ele comete o suicídio, né, devido às pressões que estava exercendo. Beleza, gente? Qualquer dúvida, fala comigo, certo? Então eu espero que todo mundo esteja bem. Essa é uma das partes da história do Brasil mais interessantes da gente estudar. Qualquer dúvida, tá aqui meu contato, @fednet10. Tamo junto, beleza? Eu tô só calado.